irmã, nós estamos então agora encerrando o nosso curso em busca da intimidade. A primeira parte, corrigindo, a primeira parte que é esse tomo 1 desta obra do Padre Reginaldo Garrigou Lagrange. Vamos começar então, começar para bem terminar, com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achado fiel a Deus. Maria de Nazaré, rogai por nós. O último capítulo dessa segunda parte, desse tomo 1, fala das almas que se atrasam. Nós falamos da meditação, que faz justamente essa ponte, né? A vida meditativa, plenamente falando, ela é própria dos adiantados, mas o começo dela se dá na via purgativa dos iniciantes. Então ele começa dizendo justamente isso, no início da parte 3 dessa obra, no tomo 2, nós falaremos a segunda conversão, pela qual se passa com mais ou menos generosidade da via purgativa dos iniciantes para a via iluminativa dos adiantados. Importa notar que certas almas, em decorrência de sua negligência ou preguiça espiritual, não passam da idade dos iniciantes para aquela dos adiantados. Estas são almas atrasadas, assim como há crianças mais ou menos anormais que não atravessam totalmente a crise da adolescência e que, sem permanecerem crianças, não chegam jamais ao pleno desenvolvimento da idade adulta. Assim, essas almas em atraso não se colocam nem entre os iniciantes, nem entre os adiantados, e elas são aí muito numerosas. Entre essas almas atrasadas, muitas serviram a Deus outrora com fidelidade, agora elas se encontram em um estado vizinho da indiferença. Se antes elas conheceram o verdadeiro fervor espiritual, pode-se dizer sem medo de julgamento temerário que abusaram muito das graças divinas. Sem esse abuso, de fato, o Senhor teria continuado nelas aquilo que havia começado, pois Ele não recusa seu auxílio aos que fazem o que está ao seu alcance para obtê-lo. Como essas almas chegaram a esse estado de tibieza, em geral, indicam-se duas causas principais, que ele aponta: a negligência das pequenas coisas no serviço de Deus e a recusa em fazer os sacrifícios pedidos por Ele. Então ele vai primeiro colocar a negligência das pequenas coisas como um motivo para que as almas permaneçam atrasadas, não consigam progredir para a vida da graça. Ele diz que a negligência das pequenas coisas parece uma falta leve em si, mas pode tornar-se grave pelas suas consequências. Originariamente, é com pequenos atos de virtude que de manhã até de noite será construído o nosso mérito cotidiano. Como as gotas da água, pouco a pouco amolecem a pedra e acavam como as gotas da chuva fecundam a terra ressecada. Assim, os nossos atos bons, por sua repetição, geram um bom hábito, uma virtude adquirida, conservam-na e aumentam-na. E se eles procedem de uma virtude infusa sobrenatural, consegue o crescimento desta virtude. Então, se nós negligenciamos esses pequenos atos, nós estamos perdendo toda a graça. Então, a negligência das pequenas coisas, dos pequenos atos bons, né, aquilo que São José Maria Escrivá chama do minuto heróico, aquele momento que o despertador toca e eu preciso logo me levantar, não me deixar tomar pela preguiça. Então, tantas pequenas coisas ao longo do nosso dia que nós precisamos observar, que se acumuladas nós podemos perder muitas graças, né? Então ele fala aqui justamente sobre essa negligência. Em contraste a isso de São Lucas, que aquele que é fiel nas pequenas coisas é fiel também nas grandes. Aquele que é fiel todos os dias nos melhores deveres da vida cristã, ou naquelas da vida religiosa, receberá a graça de ser fiel até o martírio. Se precisar dar a Deus o testemunho de sangue, então cumprir-se-á plenamente nele a palavra evangélica: muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel em poucas coisas, eu te estabelecerei sobre muito. Entra na alegria do teu Senhor. Olha como isso é importante, como isso é sério. Nós precisamos estar atentos às pequenas coisas. Mas aquele que por negligência habitualmente nas pequenas coisas no serviço de Deus acabará por negligenciar as grandes, como então realizará os atos difíceis que poderiam ser-lhe pedidos? Então aqui a importância, né, de nós nos colocarmos
dedicados às pequenas coisas para a glória de Deus. E segundo ponto, que também atrasam as almas no progresso da vida interior, é a recusa aos sacrifícios pedidos. Então, uma segunda causa da tibieza das almas atrasadas é a recusa a fazer o sacrifício que o Senhor pede. Muitas se sentem chamadas a uma vida mais séria, mais perfeita, a verdadeira meditação, a prática real da humildade, sem a qual não existem verdadeiras virtudes. Mas essas almas se recusam, senão direta, ao menos indiretamente, procurando por uma diversão. Elas não querem ouvir mais as palavras que reaparecem todos os dias no invitatório matinal. Se ouvis a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Muitas pessoas estão preocupadas em fazer alguma coisa, um livro, uma obra que prove sua existência. De tempos em tempos dizem a si mesmas, é preciso primeiro tornar-se uma alma interior. Se a alma está vazia, ela nada pode dar. Fazer alguma coisa exterior não é nada se a alma não está unida a Deus. Bastaria apenas fazer certos sacrifícios de amor próprio. Seria preciso verdadeiramente procurar por Deus em lugar de buscar a si mesmo. Sem esses sacrifícios, como entrar na verdadeira vida interior? Se eles são recusados, a alma permanece atrasada e ela pode permanecer sempre assim. Um exemplo bom é do atleta. O atleta, por exemplo, precisa fazer grandes renúncias para progredir no exercício da sua atividade. Então, por exemplo, um atleta que quer competir numa maratona, ele precisa às vezes deixar de comer algumas coisas, ele precisa se exercitar muito ao longo do dia. Então, podemos pegar esses dois pontos e usar como analogia a vida de um atleta que tem como objetivo chegar ao pódio. Né? O nosso pódio é a vida eterna. Então, negligenciar as pequenas coisas é como aquele atleta que se deixa negligenciar nas suas atividades, ao invés de se exercitar hoje, hoje eu não vou, deixa para amanhã, e isso vai se perdendo, ele não adquire o hábito que o seu próprio corpo exige. Da mesma forma também, a falta dessas práticas, do Gary Gulagan chama de pequenos sacrifícios perdidos. Às vezes a recusa desses sacrifícios também atrasam as almas. E aí, por atrasar, assim como um atleta, atrasado, ele não consegue alcançar o pódio, não consegue alcançar a vitória. E aqui ele aponta também alguns outros elementos das almas atrasadas. Uma delas é a tendência à zombaria. Isso aqui é muito interessante. Uma alma atrasada, ela tende a zombar, mesmo interiormente, das autoridades. Tende a tratar com zombaria os superiores ou algumas coisas que ele não concorda. Então ele faz aquele deboche, né? E ele pode ser nocivo às almas fracas, que intimida e ao se perder pode trabalhar para a sua própria perdição. Então a pessoa, às vezes, ela no seu orgulho, ela acaba zombando, e fazendo com que isso ela perca essa graça, a graça da obediência, da submissão. Há consequências infelizes desse estado. Então aqui ele cita algumas consequências. Ele cita aqui o padre Lalemante, que diz: existem 4 coisas prejudiciais à vida espiritual e sobre as quais se fundamentam as máximas maldosas que se infiltram nas santas comunidades. Olha que interessante. Primeiro, a estima pelos talentos e qualidades puramente humanas. Então a pessoa ela tem aquela estima, né, pelos talentos e as qualidades. Então a pessoa tem alguns dons e ela valoriza demais esses seus dons naturais. Segundo, cuidado em conseguir amigos por aspectos humanos. A pessoa está muito preocupada com amizades, com afinidades. Isso é um problema, né? Uma consequência desse estado de tibieza, desse estado de lentidão, né? Terceiro ponto, uma conduta política e que segue apenas a prudência humana, um espírito astuto e contrário à simplicidade evangélica. Então aquela pessoa que quer ser diplomata, que quer agradar todo mundo, né? Uma conduta política, que segue somente a prudência, um espírito astuto. Então isso também é algo que pode fazê-la, uma característica da pessoa tíbia, que não progride. As recreações supérfluas que a alma busca,
ou conversas e leituras te dão ao espírito uma satisfação toda natural. Então aquela pessoa que diz, vou assistir um filme, vou ver uma coisa que não acrescenta em nada, né? Não que isso seja necessariamente um pecado, mas não vai ajudar a pessoa a crescer em nada, e pelo contrário pode ajudá-la a fazer com que ela estacione naquela condição, né? Então aqui 4 pontos importantíssimos para nós avaliarmos em nós mesmos. E ele termina, que ele aponta os traços de egoísmo que permanecem nessas almas atrasadas. Ele diz aqui que é importante sublinhar o essencial desse ensinamento, observando os sinais daqueles traços que procura a si mesmo e como chegar a fazer prevalecer a outra inclinação própria, da qual nós somos imagens de Deus. Já que todas as nossas obras extraem seu valor na intenção do amor que as produzem, e que todas deveriam provir do amor a Deus, é preciso lembrar com frequência que todos os pecados e a danação eterna vêm de um traço maldito que procura por si mesmo e é oposto a Deus. Ou seja, é esse amor próprio desordenado que quer somente agradar a si mesmo, característica máxima das almas atrasadas, né? Como fazer então prevalecer o outro traço, que é a imagem de Deus, né? Como fazer prevalecer esta imagem de Deus em nós? Então ele diz que para isso é preciso ser o guarda e o observador severo de si mesmo, de seus sentimentos exteriores e interiores. É necessário impedir seus sentidos e de se dissiparem, de correrem atrás das criaturas. Olha só que bonito. Então, parar de correr atrás das criaturas e procurar o Criador. Fazer um retiro no íntimo do coração e ali retirar-se para ali viver quanto tempo possível às escondidas do mundo, a fim de ser menos distante da contemplação divina. É preciso não perder de vista a vida e a paixão do Salvador. Esta visão fará nascer em nós o desejo de assemelhar-se a Ele, pela humildade do coração, pela paciência, mansidão e pelo verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Então, na verdade, meus irmãos, esta é a única palavra que o Senhor irá dirigir a nós. Quando nós chegarmos à eternidade, Deus nos perguntará o quanto nós nos parecemos com o Teu Filho. Por isso devemos buscar ser imagem do nosso Senhor. Para terminar, aqui na página 568, término mesmo deste tomo 1, Padre Garrigou-Lagrange termina dizendo: estas reflexões sobre as almas atrasadas nos levam a falar da necessidade da segunda conversão, ou purificação passiva dos sentidos, que marca, segundo São João da Cruz, a entrada na via iluminativa dos adiantados. É que nós então encerramos esta segunda parte que trata da via purgativa dos iniciantes na vida sobrenatural. Quero agradecer você que nos acompanhou até aqui, pedir perdão por alguma coisa às vezes tenha sido dita e que possa ter, por minha causa, falhado. Agradecer ao Eduardo também, que junto com ele fizemos esse estudo. E para o ano que vem, para 2022, nós estamos gravando em 2021, 2022, a proposta é nós adentrarmos o tomo 2 para falarmos dessas 3 partes que faltam, que é sobre a idade dos adiantados, a via iluminativa, a via dos perfeitos, via unitiva, e também das graças extraordinárias, para terminarmos também esta reflexão sobre a vida sobrenatural. Terminamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.